Rafaela Schinder Parnes. Isso aí. Ela é Que isso? formada em psicologia, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental e psicologia do esporte. Hoje, ela trabalha no Clube de Regatas do Flamengo com atletas de 6 a 10 anos, com as famílias, né? Famílias, De- exclusivamente dos 6 aos 10. De 6 a 10 anos e com os atletas e famílias de 11 a 14. Isso. É isso, Rafa? Perfeito. Obrigado por ter Muito vindo. obrigada pelo Obrigado, convite, foi um prazer. viu? Muito Muito obrigada obrigado. pela oportunidade. E, cara, fala com a gente, pô. Não, no início, a gente tá falando de uma pessoa que a gente gosta pra caramba em comum aqui. Vamos lá pro início. Como é que tu começou a, pô, quero ser psicóloga do esporte? Caraca, acordei, vou trabalhar com psicologia do esporte. Como é que foi? Conta pra Não gente. foi muito diferente disso, não, tá? Eu brinco que, assim, a minha história com a psicologia do esporte é uma brincadeira óbvia, mas começou com uma grande decepção. Por quê? Porque eu entrei na faculdade de psicologia querendo psicologia forense. Porque eu assistia CSI, eu assistia Law and Order e eu pensava, se é legal em Hollywood, deve ser legal aqui no Brasil também. Licença, explica pra gente o que é psicologia forense. Vamos dar um passo para trás. Psicologia forense é a psicologia que lida mais com essa parte realmente criminal, então com vítimas, com os criminosos. Então existem algumas... Psicopatas. Botar um efeito sonoro do tan, tan, tan. Mas, assim, existem algumas vertentes. Você pode trabalhar como perita de juiz, você pode trabalhar com a reinserção social dos criminosos, ou você trabalha com as vítimas. Né? Psicologia forense é para isso. E eu gostava da parte da formação de perfil, do criminoso, porque, né, nas séries lá de Hollywood, né, é o máximo, você entra... Criminal e eu pensei, Minds, Criminal Minds. Criminal Minds. Eu pensei assim, Hollywood Brasil deve ser parecido. Tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Só muda o clima, mas deve ser igual. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, eu vou ser psicóloga forense. Vou trabalhar lá com os criminosos, formando perfil, e vai ser o máximo, e vai ser muito legal. E aí no meu primeiro período, eu tive uma professora que trabalhou em Bangu por anos. E aí eu falei, é com essa mulher que eu vou colar, e eu vou saber tudo que eu preciso saber. Primeiro Ela devia período... saber da vida dele. Eu já... Ele Bangu. Não, é Bangu. Bangu, cara, eu tava falando, pouco diferente, um pouquinho diferente. Aí, por que eu entendi que Bangu 1 era o presídio? Não sei por quê. Tem alguma coisa, não sei. Você tá rindo de quê, Maia? Sairemos com vários diagnósticos nesse podcast. Porra. E aí eu colei com ela, e aí na época o meu irmão tinha um amigo que trabalhava também em Bangu 1, aí eu falei, vou me conectar com essas pessoas. E aí eu fui conhecer esse amigo do meu irmão, e aí a conversa durou 15 segundos. Mas ele chegou, não deu bom dia, não deu nada, não se apresentou, ele apenas chegou e falou assim, você pretende casar? De cara. E eu, sei lá, né, eu tinha 16 anos. Falei, sei lá, pretendo um dia na minha vida, talvez, não sei. Até hoje, sim. Até agora, até esse minuto anterior, eu Sim. pretendi. Você pretende construir família? Aí eu, sei lá, cara, com 16 anos você responde essa pergunta? Sei lá, acho que sim. Tá, o que você vai fazer quando a tua caneta for um fator determinante de um criminoso que sabe exatamente onde teu marido trabalha e teu filho estuda? Aí eu parei assim, essa é a realidade. Porque pode chegar esse momento em que a tua caneta, o teu laudo, o que for, vai determinar, vai influenciar e o cara vai saber onde teu marido trabalha, qual é a creche que teu filho estuda, onde você mora. O que você faz? Você assina? E aí eu fiquei meio... Eita, nossa, não sei, que dilema. Caraca, e aí fiquei meio assim, meio atordoada. E aí no dia seguinte fui pra faculdade e falei, não deve ser assim. E aí fui conversar com essa professora e aí ela falou, não, eu larguei, eu não quero nem falar, eu larguei essa vida. Não quero, foi muito impactante, eu larguei, eu parei de trabalhar já tem muitos anos com isso, eu tô só estudando aulas porque isso mexia muito comigo. Eu falei, caraca, então não é igual a Hollywood. Então deixa, então não quero, não tô afim, sabe? E aí ela falou assim, eu larguei definitivo quando chegou uma vítima até mim. E aí ela falou os crimes que tinham acontecido e foi relacionado com abusos do pai. E aí pra mim isso foi a morte, eu não quis mais falar, foi muito duro o último caso que eu resolvi. E eu larguei, eu não quero mais. E eu falei, e agora? Porque eu entrei na faculdade pra isso. Eu entrei querendo isso. E eu sou uma pessoa que, assim, eu tô aqui, mas os 2 próximos passos da minha vida já estão decididos. Ah, tá. Então, assim, e agora? O que eu faço com as decisões que eu tomei? O que eu faço com esse planejamento? E aí eu fiquei meio atordoada, e aí eu saí da aula e eu tinha uma aula de psicologia social no mesmo dia. E aí eu subi as escadas totalmente, tipo, cara, e agora?
Primeiro período, imagina que drama. A palavra- Primeiro período, eu tinha 5 Fudeu. anos de faculdade, mas eu tava vivendo meu grande drama. No auge dos meus 16 anos. E aí eu entrei na aula, e a aula ainda ia começar, tinha tido um jogo do Flamengo no dia anterior, e a gente tava discutindo o jogo. E aí a minha professora, Daniele Muniz, eu acho assim, tem pessoas que cruzam a nossa vida e mudam a nossa vida. E a gente determina a nossa vida antes e depois daquele encontro. E com certeza esse momento foi um fator de a Rafa antes desse momento e a Rafa depois desse momento. E a Daniele Muniz, pra mim, é uma madrinha que a vida me deu pra psicologia do esporte. Daniela é que trabalha com o Paulo? Que trabalhou com o Paulo por anos, né? Trabalhou no Flamengo por muitos anos. Daniele Muniz é uma mulher incrível, assim. E aí, a gente conversando do jogo, ela, não, porque quando eu trabalhava no Flamengo, você trabalhou no Flamengo? Ela, trabalhei. Eu falei, mas como? Como que um psicólogo trabalha no Flamengo? Assim, o RH? Ela, não, e no campo. Eu falei, no campo? Tem espaço pra gente no campo? Tem, psicologia do esporte. E aí ficou esse termo assim na minha cabeça. Eu fui atleta de hipismo por alguns anos. Então, falei, psicologia do esporte. Eu pensava assim na minha época de atleta. Falei, será que então eu podia ter tido essa pessoa? O que faz essa pessoa? E aí a aula aconteceu. E aí no final da aula eu fui conversar com a Dani. Eu falei, me explica o que é isso? O que é a psicologia do esporte? E ela me deu uma aulinha pequena do que poderia ser. E eu falei, eu adorei isso. Eu adorei. Assim, é isso, acabou. O que é forense? O que é psicologia forense? Eu nunca mais vou assistir Law and Order. Eu vou botar só no Sport TV agora. E aí eu falei, cara, que coisa sensacional. Como que eu começo? Ela, cara, se inscreve nesse curso, é o curso do Paulo Ribeiro. Ele que dá esse curso, é um curso de introdução e formação em psicologia do esporte. E aí eu desci a faculdade, assim, eu fui pro ponto de ônibus e eu liguei pros meus pais na hora e falei, eu nunca esqueço nem eles. Eu decidi e eu já sei hoje o que eu quero fazer pro resto da minha vida. É com 16 isso. Anos. Com 16 anos. Tu já tava errada. Não, tu já tava com 16 anos na faculdade. Quem tava com 16 anos na faculdade? No segundo período? Primeiro período. Porra, com 16 anos. Tu tava fazendo o quê? Pulou carteira, pulou. Tu tava fazendo o que série com 16 anos? Não, era a quinta série. Já repetiu as 2, 3. Mas foi assim, foi basicamente isso, assim. Foi esse momento que eu falei, cara, é isso. Acabou, é isso. Não tem mais nada na minha vida. E continua sendo? E continua sendo, e eu acho que, assim, é um pré-requisito pra você trabalhar com esporte, você tem que ter esse nível de paixão. Sabe, assim, hoje todos os alunos que vêm falar comigo, cara, o que eu preciso ter pra ser psicólogo do esporte? Eu falo, você precisa de 2 coisas. Pro resto da sua vida, você vai precisar dessas 2 coisas. Estudo, muito. Você tem que estudar, você tem que ter a ciência do seu lado. A psicologia do esporte ainda tá se posicionando como uma coisa importante, então a gente precisa ter muito estudo, a gente precisa ser aliado da ciência e não falar baseado nas vozes da nossa cabeça, mas falar baseado no que a gente tem de ciência a nosso favor, e você tem que ter paixão. Você tem que ter muito amor. Porque assim, quando você trabalha com esporte, e aí vamos começar pelo básico, você trabalha com esporte, você treina pra jogar. Quando que são os jogos? Final de semana. Começa daí. Começa quando você tem que acordar 4 horas da manhã do seu sábado ou do seu domingo pra se apresentar, pra ir pra um jogo ou pra se concentrar. E, quantos eventos de família eu já não fui, quantos eventos dos meus amigos eu abri mão porque eu tinha que trabalhar. Porque eu tinha que estar lá. Não, cara, eu não vou sair com você pra uma festa meia-noite porque 4 horas da manhã eu tenho que me apresentar no CT. Porque 5 eu tô saindo pra fazer um jogo. Só que, assim, não vai ser fácil. Tem momentos que são difíceis pra caramba, mas quando você ama o que você faz... Quando, assim, aquilo ali se tornou o propósito da tua vida, como é pra mim, como é pra todos os psicólogos de esportes que eu conheço, fica muito mais fácil. Não significa que fica fácil. Fica mais fácil. Porque você vê ali a parada acontecendo, você vê o processo acontecer e você fala assim, putz, realmente... Eu não sei, assim, eu tenho uma pergunta na minha anamnese. A anamnese é tipo um questionário que a gente faz, né, pros atletas. E uma das perguntas é, se você não fosse atleta, o que você seria? E aí eu brinco, assim, quando eles têm dificuldade pra responder, eu nem falo nada. Porque se você me perguntar se você não fosse psicóloga do esporte, o que você seria? Talvez eu não tivesse essa resposta.